Balanço da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, direto para Washington. A informação de Núria Saldanha. A visita presidencial aos Estados Unidos terminou nesta terça-feira, um dia intenso de trabalho para Jair Bolsonaro. Pela manhã, o presidente teve uma reunião com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, para falar sobre a Venezuela. Em seguida, foi recebido pelo presidente Donald Trump na Casa Branca. Os dois se reuniram no Salão Oval, trocaram camisetas de futebol e tiveram uma conversa a portas fechadas, acompanhada por tradutores e pelo filho do brasileiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que entrou a convite de Trump. No Rose Garden, o jardim da Casa Branca, eles trocaram elogios e fizeram questão de demonstrar o tom amistoso do encontro, ressaltando seus próprios pontos em comum: o alinhamento ideológico conservador, o uso das redes sociais como plataforma de comunicação com o povo, as brigas com a mídia tradicional e o combate à esquerda. A última coisa que a gente quer nos Estados Unidos é o socialismo, declarou Trump. The twilight hour of socialism has arrived in our hemisphere. O americano contou que os dois países se comprometeram a aprofundar a parceria, em reduzir as barreiras ao comércio e aos investimentos. Trump elogiou a visão de Bolsonaro de liberar o setor privado e abrir a economia. E disse que apoia a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, entidade que promove cooperação e discussão de políticas públicas e econômicas para guiar os países membros. Mas o apoio não veio de graça. Em troca, o presidente Bolsonaro também concordou em renunciar à lista de países com tratamento especial na Organização Mundial do Comércio, OMC, que regula negociações internacionais. O Brasil continuar fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico como era feito há pouco tempo. Os dois países também assumiram uma série de compromissos comerciais. O Brasil, por exemplo, se comprometeu a comprar trigo dos Estados Unidos com tarifa zero e a importar carne suína norte-americana. Por outro lado, com o objetivo de retomar as importações de carne bovina in natura, que estão sob embargo desde 2017, os Estados Unidos prometeram fazer uma visita técnica em breve ao Brasil. Os dois presidentes disseram que reconhecem e apoiam o presidente encarregado Juan Guaidó no trabalho de restauração pacífica da ordem constitucional na Venezuela. Ao ser questionado sobre a crise naquele país, Trump voltou a dizer que está aberto a todas as possibilidades e opções. Do lado brasileiro, Bolsonaro se mostrou cauteloso sobre o apoio a uma possível intervenção militar dos Estados Unidos. Eu lembro num debate aqui nos Estados Unidos, onde uma candidata perguntou para o candidato o que ele faria para combater o Estado Islâmico. Ele respondeu: se eu falar, não teremos mais como combatê-lo. Então, é uma questão de estratégia e tudo que tratarmos aqui será honrado. Mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Mais tarde, em entrevista coletiva, Bolsonaro disse, no entanto, que o Brasil prioriza a diplomacia. Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas consequências, né? Trump repetiu que todas as hipóteses estão na mesa. O que ele conversou comigo reservadamente, me desculpa, mas eu não poderia conversar com vocês. Bolsonaro também aproveitou um momento para se desculpar com imigrantes brasileiros que moram nos Estados Unidos. É que em entrevista à rede de TV americana Fox News, o presidente disse que a grande maioria dos imigrantes em potencial não tem boas intenções, nem quer o melhor ou fazer bem para o povo americano, mas voltou atrás. O equívoco meu não é, a boa parte tem boas intenções, a menor parte não. É o equívoco da minha parte, peço desculpas aí. Agora, tem muita gente que está de forma ilegal aqui. E isso é uma questão de política interna deles, né? Não é nossa. Bolsonaro, um fã de Donald Trump, não esconde a alegria de ter conhecido o presidente da maior economia do mundo e volta deslumbrado por ter visitado os Estados Unidos como chefe de Estado. Foi excelente, foi muito bem tratado pelo governo, pelo presidente Trump. Muitas portas foram abertas, alguns acordos assinados, muitas sinalizações positivas, porque temos muita coisa em comum. Depois da primeira visita oficial de negócios do presidente a outro país, Bolsonaro prevê viagens a Israel e Chile, ainda no mês de março.
A China deve receber a visita do governante brasileiro no segundo semestre. A informação da Núria Saldanha, que acompanhou todos os dias da viagem do presidente. Denise Campos de Toledo. Tiago, nós temos por enquanto um balanço positivo dessa viagem do presidente Bolsonaro. O fato de os Estados Unidos apoiarem a participação dele do Brasil na OCDE foi vista como um ponto importante, foi uma das grandes reivindicações dessa viagem da equipe econômica mesmo. Paulo Guedes pretendia levar adiante essa proposta. E o Brasil conseguiu apoio. Agora fica aquela dúvida se vai valer a pena. É um processo ainda demorado. O aspecto mais positivo é que o Brasil se vê forçado a implementar uma série de mudanças na área tributária, na área de comércio exterior, a avançar com ajustes na economia para que seja aceito de fato. O pedido de entrada na OCDE foi feito em 2017 e ainda está sendo avaliado. O Brasil tem de avançar muito em tudo que pretende fazer nessa agenda econômica para que esteja em condições de participar da OCDE.